Nós iremos voltar a falar sobre o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, o conflito. O Beni, ele vai voltar, eu acho que ele já está conosco novamente. Agora você me ouve, Beni? Bom dia. Ouço bem. Bom dia, Marília. Obrigado pelo convite. Que é isso. Vamos lá, Beni. A gente começou, falando a respeito da ponte que acabou sendo destruída e tivemos mortos. E a gente também trata sobre o tempo, né? Porque está sendo tudo muito rápido, muitas informações. O conflito está ganhando em uma dimensão muito longa. O que a gente pode esperar sobre mais esse ataque que aconteceu? E daqui a pouquinho eu vou fazer mais perguntas, porque tem muita coisa envolvida, né, Beni? Não é apenas o conflito lá no Irã, mas também existem coisas que respingam em outros países. Bom, o que nós temos percebido acompanhando esses conflitos, todos nós, né, Marília, jornalistas, especialistas, economistas, é que a intenção de Donald Trump é fazer com que haja um movimento de vitória, não retórica, mas sim uma vitória de fato dos Estados Unidos e de Israel sobre o regime dos ayatolás. E os ayatolás, o regime teocrático ditatorial dos ayatolás e sua guarda revolucionária vão resistir ao máximo que puderem, porque, e é importante que as pessoas que nos acompanham entendam isso, ao passo em que você está há 47 anos controlando um país grande, rico, com mãos de ferro, oprimindo o seu povo, massacrando o seu povo, como é o caso dos ayatolás e da guarda revolucionária, se o teu regime cai, você inevitavelmente vai ser julgado e muito possivelmente condenado à morte no seu país. Então, essas pessoas que estão defendendo o regime dos ayatolás não são muitos proporcionalmente, mas em volume são centenas de milhares de pessoas ou milhões de pessoas iranianas, sabem que irão morrer de uma forma ou de outra. Então, elas possivelmente estão tentando lutar para se manterem vivas. E existe também a característica de muitas delas, uma fração mais ideológica, mais alinhada a valores religiosos mais extremos, de acreditar que morrer num combate contra Israel e Estados Unidos é morrer em nome de Deus e se torna-se um mártir numa guerra que é desenhada há tantos anos. Então, o Ocidente busca estabilidade no Oriente Médio, busca neutralização no regime que financia terrorismo através de proxies, Hezbollah, Hamas, Houthis, que financia o governo chinês com petróleo subsidiado, petróleo barato, porque não pode exportar para nenhum outro lugar. Então, o Irã tem servido nos últimos 47 anos para o mal. E o Ocidente sempre soube disso, e Donald Trump, corajoso que o sabe que precisa dos recursos naturais do Irã, e aqui é importante lembrar que Donald Trump tem uma agenda própria, uma agenda interna, que é da hegemonia energética global. Ele já controla a Venezuela, já tem aliança com países do Golfo, especialmente a Arábia Saudita, e conseguindo tirar o governo dos ayatolás do regime sobre o Irã, ele desbloqueia sanções e também os recursos naturais do Irã, não só para os Estados Unidos, mas para todo mundo. Então, Donald Trump não quer levar a democracia para o Irã, isso é muito importante dizer para quem nos acompanha, mas o efeito colateral da intervenção militar norte-americana é de permitir que o povo crie um movimento de insurgência e se liberte do jugo dos ayatolás. Por outro lado, a gente tem Israel, que está fazendo o possível e o impossível para neutralizar as lideranças do regime teocrático dos ayatolás e da guarda revolucionária, de tal forma que o Estado de Israel, que é um Estado minúsculo, a única democracia no Oriente Médio, não sofra ameaças reiteradas de destruição por parte do Irã e desses seus proxies, Hezbollah, Hamas, Houthis, etc. Então, dois países que lutam com agendas distintas, com interesses próprios, os Estados Unidos olhando para questões energéticas, estabilidade no Golfo, etc., e também reduzir a influência chinesa no mundo através do Irã, Israel buscando se defender e defender a sua nação democrática, o seu direito de existir, e a gente tem o regime dos ayatolás tentando resistir de certa forma, e isso faz com que essa guerra ela possa se prolongar mais do que Donald Trump
havia anunciado, e é importante dizer que Donald Trump usa da retórica e do poder de dissuasão, inundando a mídia com informações adversas, não corretas, muitas vezes usando terminologias que se conflitam numa mesma frase, mas isso tudo é propositado. A gente precisa lembrar que existem superpotências no mundo, nucleares, econômicas, bélicas, e existem centenas de outras nações que convivem harmoniosamente com essas potências. Os Estados Unidos são uma dessas potências e elas estão buscando, né, essas potências estão buscando, junto com China e Rússia, que também são potências nucleares, fazer um rearranjo pós-movimento que nós vivemos de certa Pax Americana, que a gente chama de paz americana, nos últimos 35 anos. Então isso está deixando de existir e a gente vê que esses desdobramentos, Marília, eles estão levando a pressão inflacionária no preço dos combustíveis e, consequentemente, como um efeito cascata, em toda a cadeia produtiva global. Você tem flutuação do preço de alimentos, você tem fertilizantes sofrendo choque inflacionário, você tem uma série de cadeias logísticas sendo influenciadas. Isso tudo naturalmente vai levar meses, se não um ano inteiro de 2026 para se dissipar.